Trazendo agora para você o nosso quadro Canal Saúde. Canal Saúde, para falar sobre raiva e, consequentemente, doenças do coração, risco de doenças do coração. Como anda o seu humor, hein? Daqui a pouco você me responde. Antes eu quero passar um recado para você, que a partir de agora estamos também em nosso canal no YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Se inscreva em nosso canal, mais de 63 mil inscritos. Ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o joinha para o conteúdo apresentado. Você pode compartilhar com amigos e amigas nas redes sociais, pode elogiar, criticar, sugerir temas, assuntos, enfim, fique à vontade. E claro, você também que acompanha a nossa entrevista aqui, o nosso Canal Saúde, pela 96,7 Folha FM. Bem, não é de hoje que conhecemos, né, os riscos do estresse para o coração, não é? Agora isso está comprovado cientificamente, tá, gente? Até tem situação, não é, quando fulano teve um infarto, ele teve raiva, teve? Não é assim que a gente diz popularmente? Agora isso está comprovado cientificamente, porque momentos de raiva recorrentes podem causar danos aos vasos sanguíneos, né? Portanto, não se irrite tão facilmente. Estou com o meu convidado de hoje, cardiologista, Dr. Carlos Jafé, com a gente a partir de agora. Dr. Carlos Jafé, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar com você novamente aqui para discutir um assunto aí tão importante, né? E com publicação recente, mostrando exatamente o que você está dizendo aí, né? A raiva faz sim. No estresse, doutor? No estresse, exatamente, meu amigo. Deixa eu passar mais dados aqui. Um novo estudo publicado em maio desse ano, né, no periódico científico da Associação Americana, lá do Coração, conseguiu comprovar pela primeira vez que a relação entre quadros recorrentes de raiva e o comprometimento da capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos por até 40 minutos após o momento explosivo. Teve raiva, ficou vermelho lá, roxo, aquela coisa toda. Opa, até 40 minutos, consequentemente, olha, dilatação das veias. E agora, doutor Jafé, com essa comprovação científica, não é? O que muda, o que pode mudar, ou o que deve mudar no comportamento aí de cada um com relação a isso, hein? Na verdade, Jota, com essa comprovação, o que nós já prevíamos, já sabíamos também, né? Que efetivamente as pessoas que têm esse temperamento explosivo, de muita raiva, né? Esse é um momento que agride bastante os vasos do nosso organismo, principalmente os vasos mais importantes, que são os vasos do coração, as artérias coronárias e as artérias cerebrais. Então, isso a gente sabe que essas pessoas que têm raiva e que explodem facilmente, essas pessoas têm uma probabilidade devia ter uma doença cardiovascular, e esse estudo mostrou, inclusive, que foram estudadas pessoas de 18 até 73 anos, e mostrou que não havia diferença entre as faixas etárias de 18 a 73 anos. E esse resultado pode vir até 40 minutos após esse momento de raiva, de fúria, vamos dizer assim. Por quê? Porque nesse momento há uma descarga de algumas substâncias, como adrenalina, noradrenalina, que vão aumentar a sua frequência cardíaca, consequentemente vão aumentar a pressão arterial, vão diminuir a luz do vaso por vasoconstricção e vão automaticamente lesar a parede daquela artéria, lesar o músculo e, com isso, haver a formação de placas ateromatosas, placas que se formam ao longo da vida, mas que podem serem, vamos dizer assim, desencadeadas por um momento como esse. É do jeito que você colocar, uma pessoa teve uma raiva e teve um infarto, teve uma morte súbita, morreu. Sim, por quê? Porque ele já tinha sua lesãozinha, a sua placa lá de gordurinha, nasceu vaso, que é uma coisa de evolução natural da história do ser humano, e, de repente, durante um momento de raiva, aquela placa rompeu-se e provocou um coágulo que levou você até um infarto ou mesmo até um AVC. Perfeito. Então, é muito importante que essas pessoas
procure ter o controle. Conte até 10, conte até 20, respira fundo, né? Então, tenha alguma atitude, toma um copinho de água, senta um pouquinho, deixa para resolver daqui a pouco. É muito importante, porque isso aí, imagine uma pessoa que não tem uma doença cardiovascular, mas imagine você naquele que já é doente do coração, que já teve um infarto, que já foi operado, que já fez angioplastia, ou mesmo aquele paciente que é portador de uma hipertensão, de repente faz uma crise hipertensiva e faz um acidente vascular encefálico e também vai ficar sequelado. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, até aproveitando tudo isso que o senhor falou, a gente não vive num mundo sem ter constrangimento, raiva, né, estresse, enfim. É justamente isso que o senhor alertou agora, é saber ou se educar a como se comportar com relação a isso. Meu time perdeu, foi eliminado, foi rebaixado. Pô, eu vou ficar pé da vida, vou ficar com raiva, né? Agora, se eu pegar isso e sair dando murro na parede, ficar vermelho, enfim, não aceitar aquilo, já é um comportamento anormal, é diferente, né? Agora, na política, meu candidato não chegou, enfim, eu também vou ficar com raiva. Tem esses aspectos na vida. Isso se aprende, é uma questão multidisciplinar, com psicólogos, pessoas, até mesmo experiente dentro de casa, papai, mamãe, meu filho, tenha calma, meu filho se controle. É um pouco disso, doutor Carlos? Exatamente. A gente precisa exatamente do que você falou, que é uma equipe multidisciplinar. Não só o profissional médico, mas o psicólogo, de repente, o manuseio de algumas medicações que podem diminuir essa sua ansiedade, tá? E uma coisa importante, quando você está sempre bem mal-humorado, isso pode ter por trás uma doença, como por exemplo uma depressão. A gente sabe que aumentou bastante o número de pessoas que estão com depressão ou que passaram por depressão, principalmente depois da pandemia da Covid-19. E isso é um dado importante, porque se você está frequentemente mal-humorado, procure saber por que você está mal-humorado. Né? De repente, você está passando por um momento de dificuldade, um momento de depressão, inclusive de patológica mesmo, e que aquilo teve um gatilho que desencadeou todo esse processo depressivo que levou você a ficar sempre mal-humorado, sempre com raiva, sempre respondendo de forma grosseira às pessoas, e isso não faz bem para o seu coração. O coração ele precisa de momentos de alegria, precisa de momentos de prazer, de satisfação. Isso faz bem ao coração. Então, é muito importante que você tenha o autocontrole. E, além disso, a nossa orientação é que as pessoas procurem periodicamente fazer sua avaliação cardiológica para que não venham a ter surpresas. Muitas vezes as pessoas não querem admitir que tem uma pressão alta, que está com colesterol alto, né? E, de repente, num momento como esse, desencadeia um processo como um infarto agudo do miocárdio, que pode vir a comprometer a sua vida e a vida de todas aquelas pessoas queridas que são ao seu redor. Então, é muito importante trabalhar na prevenção da doença cardiovascular como forma de prevenção também desses momentos. Porque, como você disse, nem tudo é alegria, nem toda a vida. Então, todo momento você vai ter um momento de estresse, mas você tem que procurar ter um autocontrole e saber responder da forma correta naquele momento exato. Perfeito. Doutor Carlos Jafé, agora eu gostaria que o senhor passasse, a gente está falando dessa questão de equilíbrio, de controle, enfim, né, mas para uma questão preventiva. Mas quem já tem algum comprometimento, quem, por exemplo, toma remédio constantemente, o estudo mostra que, por conta dessa raiva, né, dessa situação, 40 minutos até dilatação dos vasos aí do coração. Quem já é diagnosticado com algum tipo de complicação cardíaca. Aí o que? Tomam remédio, pessoas que, por exemplo, deveriam tomar o remédio constantemente, mas passam dias sem tomar. E até aproveitando, quem tem válvula, né? Não sei se o termo ainda é utilizado isso, válvula cardíaca, que agora é stent, que como se fala mais moderno,
quem passou por a cirurgia de ponte safenado. Isso. Nesse aspecto, teve a raiva, tal, tá lá, opa, papai está suando, mamãe está suando, não sei o quê. Qual o procedimento que se deve fazer? Eu acho que são 2 perguntas dentro de uma, ou 3 perguntas dentro de uma, por favor, doutor Carlos. Efetivamente, por exemplo, essas pessoas que já são portadoras de doenças, como você colocou, que é a doença coronariana, seja ela que tenha colocado já feito uma angioplastia com um implante de stent, ou mesmo tenha sido operado do coração revascularizado, colocado uma ponte safena, tá? Essas pessoas, diante de um momento de raiva, e se você não tiver feito sua avaliação cardiológica periodicamente, não esteja bem compensado, controlado, de repente você pode, nesse momento, desenvolver um quadro agudo, tá? Porque já existe a doença já está lá, né? Então, se você começou a apresentar palpitação, sudorese fria, ficar suando frio, sensação que vai desmaiar, a melhor conduta é você procurar uma emergência, de preferência uma emergência cardiológica. Se você não tem próximo uma emergência cardiológica, procure uma unidade de pronto atendimento para que possa receber alguns cuidados necessários nesse momento, tá? Como uma avaliação do ponto de vista clínico cardiológico, ou mesmo algumas medicações que nós chamamos de ansiolíticos, que você venha a se acalmar naquele momento, porque esse estudo mostrou que até 40 minutos após o momento de raiva, você pode ter um episódio agudo, seja de um infarto ou seja de um AVC. Então, isso em relação a esse dado importante. E isso para as pessoas que já são portadoras de uma cardiopatia. No entanto, isso também pode acontecer naquelas pessoas que não têm o conhecimento de ser portador de uma cardiopatia. Então, é muito importante isso que a gente está falando de avaliações periódicas e de você periodicamente estar fazendo o seu check-upzinho cardiológico. Tá? Eu acredito que tenha conseguido responder a sua pergunta. Conseguiu sim, doutor Carlos Jafé. Doutor Carlos, quem tem alguma cardiopatia, toma um remédio diariamente, não pode esquecer, e até aproveitando, vou falar popularmente, né? Quando alguém tem alguma coisa assim, não, o remédio dele bota embaixo da língua. Justamente para ajudar a fluir melhor o sangue, afinar o sangue, é isso? Isso. Veja, todas as pessoas que tomam remédio, seja para hipertensão, seja para diabetes ou para doença coronariana, ele nunca deve suspender sua medicação. Só deve suspender medicação com orientação médica, especialmente do seu médico assistente, daquele médico que tem conhecimento da sua doença e sabe por que cada um daquela medicação. Essa medicação que você está falando sublingual é uma medicação que a gente usa como um vasodilatador coronariano, ou seja, é uma droga que nós usamos sublingual, de ação imediata, porque tem uma absorção imediata, e que dilata os nossos vasos, e com isso melhora o fluxo de sangue. Consequentemente, essa medicação deve ser bem administrada, porque ela pode também trazer, nesse momento, que dilata os vasos, uma queda da pressão arterial e você passar mal por conta de uma hipotensão. Então, deve ser sempre orientado por um profissional médico, de preferência o seu médico que conhece a sua doença. Então, a nossa recomendação, você que toma remédio para o coração ou para qualquer outra patologia, nunca suspenda sua medicação por conta própria. Procure sempre fazer isso de comum acordo com o seu médico e que ele faça essa orientação da medicação que deve suspender ou não. E hoje nós temos algumas medicações que são alguns ansiolíticos, alguns calmantes, vamos dizer assim, que podem ser administrados também de forma sublingual. Então, alguns pacientes que têm um perfil muito exclusivo e que já passou por avaliação tanto do seu médico, seja um cardiologista, seja um clínico, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, em alguns momentos ele pode lançar mão dessa medicação sublingual também para deixar um pouquinho mais relaxado. Mas é importante que sempre trabalhar a prevenção das doenças cardiovasculares. E você faz isso de uma forma muito boa, sem custo nenhum. Uma simples caminhada de 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana, Jota, você pode ter certeza que você vai diminuir
a incidência de doença cardiovascular e você também vai saber enfrentar esses momentos, porque uma atividade física faz com que você venha a produzir substâncias que lhe dão prazer, como dopamina, serotonina, que vão lhe dar a sensação de prazer. Então, é uma coisa simples e que você não vai gastar nada, só sua vontade e o desejo de viver bem e viver melhor. E a caminhada, né, a simples caminhada, já ajuda nesse aspecto que o senhor falou e, consequentemente, ajuda até mesmo a um equilíbrio mental, né, a pessoa não ficar tão estressada, enfim, porque um comentário de quem faz isso, assim, eu estou me sentindo bem melhor. Aí, não poderia encontrar o tempo para fazer isso antes de ter alguma complicação cardíaca, mas infelizmente às vezes tem muitos casos que passa por uma situação de um infarto, uma coisa, para depois é que encontrar tempo para cuidar da saúde, que deveria isso ser antes de acontecer qualquer coisa, né? Não resta dúvida, Jota, isso deveria acontecer antes de ter um episódio cardiovascular. E o que acontece, e que a gente observa, é que muitas vezes as pessoas passam por um evento como esse, de ter um infarto, e depois de alguns anos isso cai como se fosse no esquecimento. Ele esquece de que ele tem que fazer uma atividade física, ele esquece que tem que fazer o controle do peso, tomar sua medicação, controlar o seu colesterol, controlar a sua pressão e ter momentos de prazer, momento de satisfação, momento de dar boas risadas, porque isso faz bem ao coração, né? Então, efetivamente, a gente tem que trabalhar na prevenção, seja você que não tem nenhuma doença do coração, e seja você que já teve um episódio do coração, já teve um infarto, já colocou um stent, já foi operado do coração, você também precisa desses cuidados. E a gente sabe que hoje a medicina evoluiu de tal forma, e a cardiologia, e os procedimentos intervencionistas, que você tem como viver muito tempo e viver muito bem, levar sua vida absolutamente normal, desde que você tenha uma modificação no seu estilo de vida, com a dieta saudável, uma boa noite de sono, amigos, e isso faz bem ao coração, ter grandes amigos, bons amigos, para que você possa reunir essas pessoas e dar um bate-papo legal e boas risadas. Boa, maravilha. Doutor Carlos Jafé, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Aproveitando, onde encontrá-lo? Redes sociais ou telefone do consultório, por favor? Veja, amigo, isso que nós batemos esse papo aqui é um recado para todos que estão nos escutando. Tenham uma vida saudável, uma dieta saudável, uma noite de sono tranquila, procure fazer sua atividade física, controle o seu peso. Se você sofre da pressão, tome seu remédio, controle sua pressão, que você vai ter uma vida absolutamente normal. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu sempre estarei à disposição de vocês aqui, tanto a você, Jota, a Rádio Folha, como também no meu consultório. Se vocês quiserem me seguir, entra lá no meu Instagram, que é o dr.carlosjafé, que lá você tem os meus contatos e os meus locais de atendimento, que eu atendo no Hospital Santa Joana, Recife, e no ENCOR, Diagnósticos do Coração. E para você que não tem convênio, que não tem plano de saúde, tá? Vocês podem procurar também no Hospital Barão de Lucena, que é do SUS, na Avenida Caxangá, que eu também faço um ambulatório lá, e aí você pode marcar uma consulta que também será atendido da mesma forma do atendimento dos meus consultórios privados. Jota, muito obrigado, um grande abraço, uma boa tarde e fique com Deus. Líder, nós é que agradecemos aqui, sempre espaço aberto aqui para esclarecimento também, doutor Carlos Jafé. Tudo de bom, viu? Até o próximo encontro. Saúde e paz. Valeu. Tá aí o doutor Carlos Jafé, cardiologista, Jafé com PH, tá, gente? Carlos, J-A-P-H-E-T, para que você possa procurá-lo aí nas redes sociais. E assim vamos ficando por aqui com o nosso Canal Saúde de hoje. Saúde e paz para você, até o próximo encontro. Valeu, gente. Canal Saúde, um programa onde você fica